Olá, aqui quem fala com você é o Reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje teremos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais propriamente, este estudo é direcionado para os irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itaquaquecetuba. Hoje, que eu me refiro, é dia 14 de junho de 2020 e trata-se da nossa 12ª aula da Escola Bíblica Dominical Online. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster e estamos atualmente estudando a seção, capítulo de número 31, acerca dos sínodos e concílios. Passemos à seção de número 1. Para melhor governo e maior edificação da Igreja, deverá haver as assembleias comumente chamadas sínodos ou concílios. Em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhes deu para a edificação e não para a destruição, pertence aos pastores e aos outros presbíteros das igrejas particulares criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da Igreja. Vamos separar a primeira parte do nosso texto para facilitar o entendimento. E é esta aqui que está em amarelo no seu visor. Para melhor governo e maior edificação da Igreja, deverá haver as assembleias comumente chamadas sínodos ou concílios. Então vamos examinar um pouco mais de perto este recorte do texto. E aí nós vamos encontrar um destaque para um duplo propósito, que é o que está aqui no seu visor em laranja. A união da igreja em assembleias, os sínodos, tem o propósito de fazer e executar um melhor governo e promover uma maior edificação. Maior governo porque quanto maior número de pessoas para dividir responsabilidades, mais fácil será administrar o trabalho da igreja, como esta imagem esquerda demonstra. Assim também, quanto maior o número de pessoas envolvidas no governo da igreja, maior crescimento espiritual para ela. Destaca-se também a expressão sínodos e concílios em nosso texto. A palavra assembleia está sendo utilizada como sinônimo de reunião de pessoas, e essa reunião pode ser chamada de concílio ou sínodo. Estas duas palavras, concílio e sínodo, são próprios do nosso ambiente religioso, mas é o jargão que se utiliza quando nós nos reunimos na igreja para resolver algumas circunstâncias, onde pessoas que são investidas com poderes devem aí exercer autoridade na resolução das dificuldades e no governo da igreja. Vamos retomar ao texto integral da nossa sessão e vamos nos perguntar: quem são as pessoas que integram esse grupo chamado sínodo ou concílio? E aí nós temos a resposta em nosso texto: pastores e aos presbíteros das igrejas particulares. A nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, ela possui um regimento, a sua CI, que é a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em seu artigo 59, ela afirma que os concílios são assembleias constituídas de ministros e presbíteros regentes. É uma mesma citação da nossa Confissão de Fé de Westminster, uma redação um pouco diferente, um paralelo, mas o conteúdo é o mesmo, ou seja, as assembleias elas são chamadas de concílios também e são formadas por ministros e presbíteros regentes. Vamos examinar um pouco mais de perto o nosso texto e duas figuras emergem dele: os pastores e os outros presbíteros das igrejas particulares. O que significa esse texto, esta expressão destas pessoas? Significa que estamos falando de organização. A nossa igreja ela se organiza por concílios e eles estão mais ou menos
como esta ilustração tenta, de uma maneira simplificada, ilustrar a sua organização. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, os pastores são os membros natos do concílio, chamado de presbitério, e os presbíteros são representantes das igrejas jurisdicionadas pelo presbitério da região. Esta é uma maneira que a nossa igreja presbiteriana se organiza. Você tem as igrejas particulares, representadas por esses desenhos bem abaixo. Cada igreja ela possui no seu conselho presbíteros que vão representá-la no presbitério. E esse presbitério é formado pelos representantes dessas igrejas, os presbíteros, assim como os ministros que fazem parte do presbitério. A rigor falando, o ministro ele não é membro da igreja, ele é membro do presbitério. Quem são os membros das igrejas? São os presbíteros, que por isso representam as igrejas no seu concílio superior ao conselho, que é o presbitério. Vamos para as referências bíblicas, por exemplo, o texto de Atos, no capítulo 15, verso 2 e 6, demonstra isto. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, estava em Antioquia, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Veja, desde a era apostólica existem as figuras dos líderes que vão discutir assuntos da igreja. Não é a igreja na sua totalidade, mas são os apóstolos e os presbíteros que vão discutir os assuntos do interesse da igreja, para a sua boa administração, que em Atos capítulo 15 trata-se aí da entrada dos gentios na igreja. Observação. Existem modelos diferentes de organização eclesiástica. O que significa esta redação? Que existem formas diferentes de se organizar a igreja. A grosso modo, nós podemos citar 3 modelos gerais. O episcopal, onde a igreja é governada monocraticamente, ou seja, você tem um pastor, um bispo, ou qualquer outro título semelhante, missionário, e ele, de uma forma monocrática, a ideia de mono de um, crática de governo, de kratos, governa a igreja. Então, é um governo de cima para baixo. Esse é o governo episcopal adotado por muitas igrejas pelo mundo afora, onde o pastor ele governa a igreja e nomeia os seus auxiliares. Existe também o estilo congregacional de governo, onde a igreja elege e governa, ou seja, os membros eles possuem poder de voto, eles elegem um ministro e a igreja se autogoverna através de constantes assembleias. As assembleias, nesse caso, são assembleias de membros. Então, em igrejas como essa, de estilo congregacional, é muito comum que dominicalmente todos os membros se reúnam e se discutem vários assuntos, desde compra de terreno até geladeira ou outros casos, que isso vai em votação da Assembleia. Então, é um governo mais congregacional, a congregação se autogoverna. E temos o sistema conciliar, que a igreja elege e governa por meio de concílios, ou seja, a igreja elege os seus líderes periodicamente. Esses líderes eles vão governar a igreja e, à medida que os anos vão passando, eles vão sendo trocados ou reconduzidos aos seus cargos de acordo com o entendimento dos membros da igreja. Então é um governo que não é episcopal e também não é congregacional. Nós chamamos de conciliar, que é o da Igreja Presbiteriana do Brasil. A grosso modo, podemos esquematizar assim, o atual sistema que a IPB utiliza pode ser esquematizado dessa seguinte maneira. Nós temos as igrejas, no mínimo 4 igrejas, elas formam um presbitério. Estes presbitérios
estão em ordem ascendente, acima das igrejas, e aí vem o concílio superior ao presbitério, que é o sínodo, ou seja, questões entre presbitério quem resolve é o sínodo, e questões de sínodos do Brasil, quem resolve é o Supremo Concílio. Então nós temos aí concílios ascendentes da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos para a seção de número 2. Aos sínodos e concílios compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de consciência, determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e governo da sua igreja, receber queixas em caso de má administração e autoritariamente decidi-las, os seus decretos e decisões, sendo consoantes com a palavra de Deus, devem ser recebidos com reverência e submissão, não só pelo seu acordo com a palavra, mas também pela autoridade pela qual são feitos, visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus designada para isso em sua palavra. Então vamos observar aqui este primeiro destaque. Os sínodos e os concílios compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de consciência. Portanto, o que esta redação afirma, ela é bem autoevidente. O concílio é quem julga casos de fé e de consciência. De forma geral, fé se entende, refere-se à crença cristã. Então, o concílio que vai resolver se determinada ação, ela de fato fere a fé cristã ou não, de alguma pessoa, de alguma igreja em particular. E também é o concílio que julga casos de consciência. De forma geral, consciência nesta redação deve ser entendida como a aplicação prática da fé cristã, individualmente e comunitariamente, mais voltada a uma ação pessoal, né? Fé, quando se julga a fé, se entende também o conteúdo da fé cristã. Consciência é mais voltada a uma ideia de aplicação pessoal para si mesmo ou na comunidade em que está inserido. Vamos ver um outro destaque, que trata sobre determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e governo de sua igreja. Então, o concílio é quem determina a maneira de culto e governo da igreja. E como ele faz isso? Através, por exemplo, da liturgia. A liturgia está a cargo do pastor. É o ministro que é responsável pela liturgia. E ele irá prestar relatório ao presbitério. Então, anualmente, o concílio, o presbitério, ele recolhe do ministro seus relatórios acerca da liturgia e examina se o seu procedimento ele está de acordo com os ditames da Igreja Presbiteriana do Brasil, com os ditames da Bíblia, claro, logicamente. E também é o concílio que avalia o governo da igreja. O governo da igreja, a cargo do conselho, ele também presta relatórios ao presbitério. Então, todo final de ano, o conselho deve entregar relatórios ao presbitério, dando contas da sua administração, que deve estar de acordo com as ordenanças da palavra de Deus e também com as determinações da igreja presbiteriana a qual ele está inserido. Um outro destaque, bem grande, e por ser grande nós vamos ter que olhar um pouco mais de perto esse texto para poder aí subdividi-los. Então veja lá, vamos dividir mais ainda. Primeiro essa parte. Ao concílio cabe receber queixas em caso de má administração. Então, por exemplo, o concílio quem recebe queixa das igrejas. Se alguma igreja tiver uma queixa em relação a outra, caso exista uma queixa quanto ao procedimento de uma igreja, por exemplo, é o presbitério que irá avaliar o caso. Então, em relação de igrejas, quem tem a jurisdição, a competência para avaliar a igreja não é a outra, é o presbitério. Então, se uma igreja vê problemas doutrinários em outra igreja irmã da região, ela deve então recorrer ao presbitério para que este venha a avaliar o caso. Nunca membro a membro, nem igreja a igreja. Deve-se procurar uma relação de não paridade, não igualdade, mas de superioridade. E o presbitério é o concílio superior às igrejas. Vamos separar
uma outra parte do nosso texto para entendê-lo melhor. Autoritariamente, o concílio pode decidir, os seus decretos e decisões devem ser recebidos com reverência e submissão. Ou seja, é o concílio que compete julgar e determinar as causas que lhe são submetidas. As decisões devem ser assumidas com reverência e submissão. É esse o espírito com o qual essas decisões devem ser acolhidas. Então, caso exista algum tipo de dificuldade entre as igrejas, por exemplo, é o concílio que irá avaliar e julgar as causas. E as suas decisões precisam ser acatadas, sempre com espírito de submissão. Talvez alguém possa perguntar, e caso a igreja veja alguma irregularidade no decreto? Se alguma igreja não estiver convencida ou persuadida que o melhor caminho foi tomado e estiver vendo algum tipo de irregularidade, o que fazer? Tem que se aceitar a si mesmo? Assim mesmo? Não, existem outros meios. Por exemplo, pode recorrer à instância superior solicitando averiguação. Então, por exemplo, se uma igreja está descontente da maneira como foi tratada em seu presbitério, ela pode recorrer à segunda instância, pode recorrer ao sínodo, mandando documento para lá, via próprio presbitério. Não é a igreja para o sínodo, mas as instâncias vão sendo respeitadas. Através do presbitério, ela irá ser representada por esse mesmo presbitério e irá recorrer ao sínodo. Caso o sínodo entenda que a igreja ainda permanece errada, ela ainda pode, se não concordar com o sínodo, recorrer ao Supremo Concílio. Referências para isso nós temos, por exemplo, aqui em Atos capítulo 16, verso 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, ou seja, as decisões que foram tomadas em concílio deveriam ser adotadas pelas igrejas jurisdicionadas, ou seja, subordinadas aos concílios aos quais fazem parte. Lembrando sempre o principal. Qual que é o principal? Todas as decisões precisam estar consoantes com a palavra de Deus. Todas as ações de qualquer concílio devem estar subordinadas principalmente ao entendimento bíblico. Isto é o mais óbvio, mas não deve ser esquecido. Seção de número 3. Ela é uma seção bem mais clara que a anterior, também bem autoevidente. Vamos a ela. Todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar e muitos têm errado. Eles, portanto, não devem constituir em regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma coisa e outra. Ou seja, os concílios devem ser entendidos como esforço de homens piedosos. Os concílios podem errar? Podem errar. Esses homens se debruçaram-se, em um determinado tempo, limitados às informações que dispunham para tomar uma decisão que afetaria a vida ou vidas. Ou seja, eles não erram porque desejam errar, mas talvez por algum tipo de problema que não foi visto, ocorreu um erro. Seção de número 4. Os sínodos e concílios não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica. Não devem imiscuir-se nos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários ou por conselhos, em satisfação de consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo. É necessário que exista uma distinção entre Estado e Igreja, isto que a Confissão de Fé de Westminster está evidenciando aqui. Por Estado, de maneira geral, entende-se a organização política de uma determinada nação dentro do seu próprio território. Ou seja, o Estado é algo diferente de nação. É o povo, a sociedade civil, com seus costumes, com sua língua e com outros traços coletivos comuns entre si, estão subordinados a uma organização política que é o Estado. São coisas diferentes. Igreja é algo, Estado é outra. A igreja não deve procurar ou ter desejo de ingerir no Estado. O Estado foi constituído por Deus para determinados fins, assim como a igreja tem outras
outra esfera de ação. A Igreja não deve possuir, portanto, a pretensão de invadir a competência do Estado. São esferas de organização diferentes. Apenas em casos extraordinários, se solicitada, ela pode então oferecer algum tipo de entendimento ao Estado, mas ela não deve querer impor a sua vontade ao Estado e vice-versa. Referências bíblicas, por exemplo, em Mateus capítulo 22, verso 19 a 21, diz assim: Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É necessário que a Igreja ela não se misture com o Estado, assim como o Estado não deve se imiscuir na esfera da fé da Igreja. Considerações acerca deste assunto, meus irmãos e irmãs. Em nossos dias tem se dado muita atenção ao individualismo. É muito comum expressões como estas: minha luta, minha salvação, minhas bênçãos. Esquecem que nenhum cristão é uma ilha. Não é uma ilha, né? Não é uma ilha. Todo cristão é chamado por Deus para servi-lo dentro de uma comunidade. A maneira como esse cristão lida com as autoridades constituídas por Deus denuncia se ele ou ela, de fato, é um servidor ou servidora de Deus, ou apenas se procura servir a si mesmo. Então devemos ter em claro isso. Nós devemos viver em comunidade, subordinando-nos às autoridades que foram constituídas por Deus. Chegamos então ao final de mais um estudo acerca da Confissão de Fé de Westminster, e aqui o nosso recado, que ele é recorrente em todos os estudos, a todos aqueles que possuem alguma dúvida ou precisem de indicações de leitura para os temas tratados. Nós temos disponibilizado um e-mail para contato, que é o que está aí no centro, ipbitaquaresponde@gmail.com. Que Deus em Cristo possa muito nos abençoar. Amém e amém.